Com a palavra o relator. Pode distribuir o voto. Eu peço à nossa assessoria que encaminhe o voto para o acompanhamento, no momento em que estou iniciando a leitura do voto, também do conhecimento aos nossos conselheiros e a nossa comissão, nosso Conselho de Ética. Voto do relator. Nesta fase de juízo preliminar, cabe a esse Conselho verificar se a representação está revestida das formalidades legais, se está apta e se há justa causa para o seu prosseguimento. O parágrafo 1º do artigo 1º do ato da mesa 37 de 31 de março de 2009, que regulamenta os procedimentos a serem observados na apreciação de representações relacionadas ao decoro parlamentar e de processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, dispõe, artigo 1º, parágrafo 1º, a representação será considerada inepta quando, primeiro, o fato narrado não constituir evidentemente falta de decoro parlamentar. Segundo, o representado não for detentor de mandato parlamentar. Terceiro, não houver indício de existência do fato indecoroso e sua flagrante correlação com o representado. Quanto à justa causa, Tourinho Filho entende que, quando se propõe uma ação, não basta fazer referência ao caso concreto. É preciso que, no limiar do processo a ser instaurado, se mostre ao juiz a seriedade do pedido, exibindo-lhe os elementos em que se esteia a acusação. Não é preciso que a prova seja esmagadora. Basta o fumus boni iuris, que a gente aprende como a fumaça do bom direito. No caso em questão, o representante traz fatos relativos a candidatos do mesmo partido e estado que o do representado, mas que sequer o mencionam. O que está acostado nos autos são matérias jornalísticas que por si só não serviriam como prova do cometimento do ilícito, mas ainda que pudessem ser levadas em consideração, simplesmente não fazem nenhuma referência ao deputado Chico Alencar. Não há como relacionar o que ocorreu no estado do Rio de Janeiro com o representado, apenas porque ele recebeu doação eleitoral de funcionários do seu gabinete parlamentar. Tal ilação, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 1º do ato da mesa 37 de 2009, não apresenta indícios de correlação do fato indecoroso com o representado. A lista com as doações da campanha eleitoral do representado refere-se a doações julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, pois todos sabemos nesta casa que a Lei 9.504 de 97, artigo 30, parágrafo 1º, dispõe que a diplomação dos eleitos pressupõe contas aprovadas. Tanto é assim que a lista apresentada pelo representante, folhas 30 a 36, foi originada no sítio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, cujo programa foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Não bastasse isso, o representado juntou em sua manifestação prévia, e aqui está sobre a mesa, declaração firmada por cada um dos 7 funcionários do seu gabinete que fizeram doações à sua campanha eleitoral. As declarações dizem que as doações foram espontâneas, além de estarem acompanhadas da declaração de imposto de renda referente ao ano 2014 e 2013 de cada um deles, documento sobre a mesa, comprovando dessa forma estarem as suas doações dentro do teto legal de 10% de seus rendimentos brutos, folhas 157 a 175, consoante determinação da Lei 9.504 de 97. Tais documentos
emitidos pelo Ministério da Fazenda são protegidos pelo sigilo constitucional e encontram-se nos autos do processo à disposição dos senhores parlamentares que queiram examiná-las. Aqui estão. Não há nos autos nenhuma notícia de impugnação das contas eleitorais do representado. A diplomação do candidato pressupõe contas eleitorais aprovadas e as declarações de ajuste anual do imposto de renda dos funcionários doadores atestam que há regularidade das contas tanto perante a Justiça Eleitoral quanto perante a Receita Federal. Não há nada de errado com as doações de pessoas físicas para as campanhas eleitorais, que inclusive, a partir do recente julgamento da ação 4650 pelo Supremo Tribunal Federal, passaram a ser a regra. Portanto, quanto à primeira conduta supostamente atentatória à dignidade parlamentar, considero que não foi demonstrada a relação dos ilícitos noticiados nas matérias jornalísticas com a conduta do deputado representado, razão pela qual considero a representação, quanto a esta parte, inepta. Quanto à segunda conduta, que seria a utilização da verba indenizatória parlamentar para pagamento de material de campanha eleitoral através das notas fiscais frias, o próprio representante juntou em sua representação cópia da promoção de arquivamento do inquérito civil público, número 1.16.0000.003100/2014-86, folha 105 a 107, feita pelo Ministério Público Federal, que diz, em verbis: por fim, a Câmara dos Deputados indicou às folhas 166 a 258 que houve o integral ressarcimento das despesas reembolsadas ao deputado Chico Alencar, dividido em parcelas quitadas entre 25 de setembro de 2014 e 23 de janeiro de 2015. Revela ainda ressaltar que o deputado federal Chico Alencar voluntariamente encaminhou esclarecimentos e documentos às folhas 90 a 161, oportunidade em que encaminhou todas as notas fiscais emitidas pela empresa investigada. Anexou comprovantes de ressarcimento feito espontaneamente em 5 parcelas, de todos os valores reembolsados, além de colacionar alguns impressos que reproduziriam os serviços efetivamente prestados pela empresa Sede Informática, que seria mantenedora do seu portal na rede mundial de computadores. Folhas 106, com grifos nossos, grifos originais. Por outro lado, salta aos olhos que a Câmara dos Deputados tenha deixado de adotar as cautelas necessárias com o fim de evitar a remuneração pelo poder público de empresa que tornou-se irregular durante o curso do contrato. Ainda, os documentos juntados às folhas 90 a 161 e 166 a 256 indicam que houve, de fato, a iniciativa espontânea do deputado investigado em diligenciar junto à empresa para saber sobre sua irregularidade, folha 134, e procurar esclarecer e ressarcir o erário das despesas direcionadas à empresa irregular, folha 258, e note-se que tudo isso foi feito antes mesmo da instauração do procedimento preparatório de 5 de janeiro de 2014, folhas 2A e 2B, que deu ensejo ao presente inquérito civil datado de 15 de junho de 2015, e apesar do arquivamento da representação encaminhada à Câmara dos Deputados, folha 250. Todas as circunstâncias acima relatadas, aliadas à prova de efetiva prestação do serviço, folha 136 a 144, apontam
para a existência de boa-fé do deputado. Neste contexto, não há que se falar em improbidade administrativa, reputando-se ainda indevido o ajuizamento de ação civil pública com intento de ressarcimento ao erário, já que houve o pleno e espontâneo ressarcimento ao erário. 107 folha com grifos originais. O inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público Federal procedeu ao exame das notas fiscais emitidas por empresa em situação irregular. O arquivamento se deu em razão da constatação de irregularidade da empresa e da restituição do deputado Chico Alencar da verba que a Câmara dos Deputados indevidamente lhe indenizou, antes mesmo da instauração do inquérito civil. A conclusão do Ministério Público foi de inexistência da prática do ilícito, não havendo, portanto, como se falar em justa causa para o prosseguimento do presente processo disciplinar. Não vejo como, consoante requereu o representante, ignorar o arquivamento de um inquérito por ausência do ato ilícito. Caso o representante tivesse ou tenha novas provas, deveria levá-las à instância competente, qual seja o Ministério Público, e requerer a abertura de novo procedimento investigatório que leve em consideração provas que não foram valoradas. Poderia até mesmo ter entrado com um pedido de reconsideração da decisão do arquivamento. O que o requerente não pode é simplesmente sustentar que foram omitidas informações ao Ministério Público e não apresentá-las. A regra processual é de que o ônus da prova é de quem alega, e não foram trazidas na representação provas que não tivessem sido levadas ao Ministério Público. E mesmo que houvesse a apresentação de novas provas, não seria o Conselho de Ética o foro competente para apreciá-las. Não cabe a este Conselho investigar denúncias de irregularidade. Cabe a ele verificar se atos constantes de denúncias já investigadas ou em fase de investigação constituem quebra do decoro parlamentar. Ante o exposto, voto pela inépcia da representação quanto à primeira conduta imputada ao deputado Chico Alencar, PSOL, Rio de Janeiro, e pela ausência de justa causa quanto à segunda conduta, determinando dessa forma o arquivamento do presente feito. Sala do Conselho, em 26 de novembro de 2015, relator, deputado Sandro Alex. Bom, com a conclusão